Lei que proíbe o uso de celular em escolas é sancionada no dia 13 de janeiro de 2025. Quer saber um pouquinho mais dessa história e inclusive minha opinião sobre o assunto? Fique até o final desse vídeo. Não é segredo para ninguém que o uso de celulares em sala de aula fora do propósito pedagógico tem sido associado com um baixo rendimento dos estudantes por conta da distração que ele acaba gerando. Hoje, segundo a Unesco, 25% dos países no mundo já têm leis que trazem algum tipo de restrição ao uso de celular na sala de aula. Mas afinal, como é que vai funcionar essa lei? O fato é que será proibido o uso de celulares e eletrônicos em geral no ambiente escolar. Não só na sala de aula, mas também nos intervalos entre as aulas e no recreio, termo usado aí pela própria lei. A regra vale para todos os segmentos da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Os principais objetivos seriam minimizar as distrações causadas pelos celulares durante as atividades escolares, melhorar a interação social, porque, infelizmente, com o uso excessivo de telas, o pessoal não anda conversando muito nem no intervalo, e garantir aí a saúde física e psíquica dos estudantes, combatendo o uso excessivo de telas. Mas é importante a gente reforçar que não adianta nada proibir o uso de celular na escola sem que os pais, por exemplo, também contribuam com a redução do uso excessivo de telas em casa. A lei apenas restringe o uso de celulares nas escolas. Mas como é que vai funcionar essa regra? Primeiro, a lei entra em vigor a partir de fevereiro de 2025. Segundo, os celulares poderão ser levados para a escola na mochila do aluno, mas não poderão ser usados no ambiente escolar, salvo raras exceções. As principais exceções que nós temos aqui é o uso do aparelho em contexto educacional, quando solicitado ou pelo professor ou pela própria instituição de ensino. E a segunda exceção é para alunos que necessitem de apoio tecnológico ou de acessibilidade na aula. Salvo essas duas exceções, fica totalmente proibido o uso de celular no ambiente escolar. E aí a gente tem algumas críticas a essa lei. A primeira crítica, eu já até citei agora no começo do vídeo, é que não adianta nada proibir o uso de celulares na escola sem que haja uma educação midiática na própria escola, para que o aluno possa aprender a lidar com essas tecnologias sem o uso excessivo. Uma segunda crítica que eu faço aqui é como essa lei será efetivada. Quem é que vai controlar isso? Na minha experiência, por exemplo, como professor de escola particular, de ensino médio, várias escolas já exercem uma certa restrição ou até proibição do uso de celular. E vou te falar, a vida do professor, por muitas vezes, não é fácil, porque além de você lidar com as questões normais de sala de aula, de ensino-aprendizagem, a gente acaba virando um verdadeiro fiscal do uso de celulares. Algumas escolas, por exemplo, já adotaram uma espécie de caixa com trava ou cadeado na sala de aula. Outras escolas também já estão usando aí uma espécie de armário individual e com trava para guardar esses celulares e serem entregues só no final da aula. E outras escolas têm adotado uma espécie de bolsa que tem um lacre magnético, como aqueles lacres, quando você vai em lojas de departamento. Esse lacre, ele é fechado de manhã e só é aberto por uma máquina no final do expediente. Eu achei interessante essa ideia. Então fica aqui uma reflexão. Não adianta a gente criar uma regra proibindo o uso de celulares e não criar alternativas a isso. Então, assim, isso não pode ficar só a critério da fiscalização feita pelo professor em sala de aula. Eu acho que as instituições, sejam elas públicas e privadas, elas têm que criar mecanismos próprios para esse controle, para essa proibição. Ou um armário, ou essas bolsas magnéticas. Caso contrário, essa proibição, muitas escolas particulares e até mesmo públicas, já tem essa proibição e os alunos continuam, usando esse celular de uma forma ou de outra, ali escondido do professor, que fica complicado para o professor ver tudo que está acontecendo numa sala de aula com mais de 40 alunos. Uma grande preocupação vinda de alguns pais é como que fica a comunicação do pai com o filho. Nas escolas onde eu dou aula, o canal de comunicação entre pais e filhos, quando eles estão na escola, é sempre o canal oficial, é o canal da escola. Então funciona sempre assim, o pai entra em contato com a coordenação e a coordenação entra em contato com o adolescente ou a criança, Então isso já funciona assim, ou deveria ser assim. É claro que
Existem pais que mandam mensagem para o filho sabendo que o filho está no horário de aula e que isso, por muitas vezes, você vai ver é o pai que está prejudicando a concentração do filho. A gente sabe que isso acontece, mas com a proibição do uso de celulares na sala de aula, as escolas deveriam melhorar a comunicação entre escola e pais. Com certeza, esse canal tem que estar sempre aberto para num caso de urgência, o pai conseguir entrar em contato com o filho através da escola. Muita gente também levantou a questão relacionada à saúde. Casos, por exemplo, onde a criança necessite dessa interação com a tecnologia, eles são previstos na lei. É óbvio que a tecnologia é extremamente importante na educação hoje, é óbvio que o acesso à informação hoje facilita muito o aprendizado e com certeza uma lei que simplesmente proíbe o uso de celulares nas escolas não vai resolver esse problema que eu acho que é um problema de saúde pública hoje, que é o vício em telas. Mas com certeza é um passo importante para melhorar a qualidade da atenção do aluno, pelo menos durante as aulas. O acesso à informação na sala de aula pode ser feito normalmente pelos livros ou as apostilas, depende do colégio onde ele estuda, e só em casos excepcionais em que a pesquisa extrapole muito ali os limites desse material que ele já leva para a sala de aula, a lei prevê que o professor ou a própria instituição podem liberar o uso dessas tecnologias. Só para citar aqui alguns exemplos de países que já adotaram, né, essas proibições, a gente vai ter a França, a Holanda, a China, a Espanha, a Austrália, a Grécia, Dinamarca, entre outros vários países no mundo que já adotaram a proibição de celulares na sala de aula. Então, eu espero de verdade que essa proibição seja aplicada em sala de aula para que a gente possa melhorar o nível de atenção do aluno durante as aulas, mas também é necessário que seja implementada uma educação midiática, até mesmo para ajudar essas crianças e adolescentes a lidar com a tecnologia de forma saudável. Não adianta só proibir. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa lei, se vocês concordam ou discordam do que eu disse aqui. E não se esqueçam, inscreva-se no canal para ter acesso a mais vídeos. Grande abraço, valeu!